Olá, muito bom dia, graça e paz a todos vocês que estão na escuta, bem como também aqueles que irão nos assistir posteriormente. Você é muito bem-vindo mais uma vez aqui nesta manhã, manhã de sábado, onde podemos assim ao vivo estar aqui juntos para estudar a Palavra de Deus. Café Teológico está iniciando nesta manhã, onde lembramos hoje é 2 de abril de 2022. Que bom que você está na escuta em qualquer parte do Brasil e do mundo, você que nos ouve pela internet, pelo nosso aplicativo, pelo site da rádio, pensenisso.webradiosite.com. Também você que está em outro momento nos assistindo posteriormente, seja pelo Instagram, pelo YouTube, muito bem-vindo a todos vocês. Você que está chegando aí também nossa transmissão ao vivo, bom dia Nara, já está conosco, bom dia a todos, bom dia a você também. Sempre é bom tê-la aqui. Obrigado àqueles que já estão compartilhando. É importante você compartilhar também para que outras pessoas sejam alcançadas para a honra e glória do Senhor. Você hoje já vai pegando a sua Bíblia nesse café teológico. Nós vamos hoje estudar a Palavra de Deus, mais um capítulo de 2 aos Coríntios, capítulo 3 no dia de hoje. Então já vai abrindo lá enquanto que nós vamos falando aqui. Abrindo 2 aos Coríntios, capítulo 3, o título da NTLH é A Nova Aliança, e você também é convidado a estar conosco com a Bíblia aberta em uma mão e sempre digo o café em outra. O meu aqui já está preparado, você também prepare o seu, o café já está até saindo fumaça aqui, vocês não veem ele, mas está preparadinho aqui para que a gente possa degustar o café e assim também estudar um pouco mais da palavra do nosso Deus. Mandeleia Matias dizendo bom dia a você, que bom que você está comigo nesta manhã também aqui estudando conosco a palavra do Senhor. Digo mais uma vez, você que nos ouve e assiste agora ou posteriormente, conheça, pense nisso. Se você já é assinante, agradeço muito àqueles que assinam. Se você ainda não é assinante, assine a Pense Nisso. Aqueles que ainda não receberam a sua edição, pedimos um pouco mais de paciência. Fomos informados pela gráfica que estavam faltando insumos, isso até mesmo a guerra que acontece lá na Ucrânia tem também afetado o setor gráfico. Então, a gente pede um pouco de paciência aí, porque está faltando insumos para a impressão da revista. Mas já vai estar aí para que você possa também ler e receber no seu lar, no seu ambiente onde você possa também continuar estudando conosco a nossa Pense Nisso. Se você que ainda não é assinante, incentivo a assinar também. Estamos com uma promoção agora muito bacana. Você pode assinar a revista e uma assinatura vale por duas, ou seja, você recebe a versão digital e a versão impressa. Olha que coisa interessante, pague uma e leve duas assinaturas. E você vai receber primeiramente a versão digital no seu e-mail e posteriormente a versão impressa através do Correios ou pessoalmente por um dos nossos entregadores. Muito bem. Anderson e Dayana está conosco, muito obrigado, bom dia a você. Já prepararam o café? Já tomaram? Que bom, o meu está aqui, preparado nessa manhã para que juntos vamos mais uma vez estudar a palavra do nosso Deus. Falando em café, se você quer também apreciar de um excelente café, está chegando uma nova remessa aí lá do Espírito Santo, do Café KG. Já vai fazendo a sua encomenda aí no privado, pode ser até aí mesmo nos comentários desta live. Deixa aí, quero café que eu já vou separar um para você. Assim que chegar, vamos providenciar a entrega para você. Certo? Café de qualidade precisamos sempre estar apreciando, porque já está mais do que provado que café faz bem para a saúde. Você precisa conhecer os benefícios de um café passado, um café de qualidade, que sem dúvida vai até te fazer bem para a tua saúde, vai melhorar a tua autoestima, vai evitar até mesmo que você tenha déficit de atenção, vai ajudar também com que você evite o mal de Alzheimer, vai retardar isso. Então, tudo isso está comprovado, basta você pesquisar lá na internet, que está cheio de estudos clínicos que comprovam a eficiência do café para uma boa saúde. Também está conosco a Maria Andréa Soares, dizendo bom dia a você, que bom que está junto, sempre conosco também.
Muito bem, se você ainda não pegou sua Bíblia, pegue enquanto que eu vou degustando esse café que está soltando uma fumacinha. Você já preparou o seu? Muitos estão aí também com chimarrão, vale também a companhia. Mas estamos aqui então para estudar hoje 2 Coríntios, capítulos 3. Pega aí sua Bíblia, Paulo vai continuar defendendo o seu ministério. Nós ouvimos na semana passada a sua defesa pessoal que ele traz com respeito ao seu ministério, porque muitos já não queriam o aceitar como apóstolo de Cristo. Primeiro porque ele foi considerado um apóstolo chamado fora do tempo. E uma porque ele foi diretamente no ponto da igreja, ele foi falando diretamente aquilo que precisava acontecer e resolver dos muitos problemas que aconteciam lá em Corinto. E a sua forma, às vezes até direta, aquele puxãozinho de orelha, ele como líder precisou dar, não foi muito bem aceito lá em Corinto. Então ele foi até mesmo menosprezado e por isso ele agora escreve a segunda carta, que na verdade seria já a terceira, a segunda que nós não temos acesso, nem sabemos por onde ficou, nós temos aqui, seria a primeira e a terceira. Mas são chamadas de primeira e segunda porque o cânone bíblico do Novo Testamento não tem a segunda carta e por isso que a terceira para nós chama segunda. Gilvan Paz está conosco dizendo bom dia meu irmão, que Deus te abençoe também grandemente. Então vamos lá no nosso texto para esta manhã. Paulo diz assim: quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por que Paulo vai falar agora de elogios? Porque antes ele veio, como eu disse, defendendo o seu ministério. E ele começou agora a fazer algumas perguntas. Aliás, todo o versículo 1 ele faz perguntas para que as pessoas que estavam lendo a carta na primeira vez pudessem entender. Será que tudo que ele estava falando vinha para ele se autoelogiar, ou seja, ele buscar requisitos para até mesmo mostrar que o seu trabalho era eficiente, que ele era um bom apóstolo e não precisaria tudo aquilo que estava acontecendo como a rejeição da parte da igreja para a sua pessoa. Então ele vai para a segunda pergunta: por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar carta de recomendação para vocês ou pedi-las de vocês? O que ele vai dizer assim? Você sabe muito bem que ainda hoje muitas pessoas, empresas até usam cartas de recomendação. Se você que nunca teve um emprego em alguma empresa, talvez até mesmo seja difícil você entrar pela primeira vez no mundo comercial ou empresarial, porque é interessante você ter cartas de recomendação. O que é isso? É indicação, é uma boa indicação para que o outro empresário, fulano de tal, contrate a pessoa. Paulo vai dizer assim: será que nós precisamos de carta de recomendação de vocês para seguir fazendo um bom trabalho, ou seja, ser bem visto e falado pelas outras pessoas? Ou será que nós precisamos dar a vocês uma carta de recomendação? Ele está fazendo esse jogo de perguntas para que as pessoas reflitam isso. Será que ele precisava disso? Nós precisamos entregar carta de recomendação para vocês, para que outros, digamos, outros pastores que lá fossem, pudessem também ir com alegria e entusiasmo e exercer um bom trabalho, ou até mesmo ele precisava de carta de recomendação para continuar sendo pastor ou apóstolo, não somente em Corinto, mas em outras localidades também. Então veja bem o que ele está dizendo aqui, está simplesmente levando-os à reflexão. Será que precisa disso? Era muito comum naquela época, assim como eu disse hoje também, você pesquisar sobre tal pessoa, se é que você está contratando essa pessoa, se é que você está querendo negociar com ela, se é um bom pagador, se é uma pessoa honesta, se é uma pessoa fiel, enfim. Isso hoje, se a gente voltar para o mundo empresarial, você sabe disso, que hoje, quando
se contrata alguém, muito é pesquisado da pessoa em suas redes sociais, né? Aquilo que posta, aquilo que curte, aquilo que comenta. Então, os empresários, eles buscam isso hoje nas redes sociais, que indiretamente é uma carta de recomendação. Para Paulo, isso era muito comum, lá não existia rede social. Então, ele está trazendo essa ideia de que, será que vamos precisar de alguma carta de recomendação de vocês para seguir adiante e fazer um bom trabalho? E ele mesmo vai responder isso no versículo 2, dizendo assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. O que ele conclui com isso? Dizendo assim, olha, o trabalho que eu fiz, em outras palavras, através dessa missão que foi feita lá em Corinto, mostra que o trabalho foi eficiente, que a pessoa, ou seja, é um bom líder. É isso que ele está dizendo. Está a carta escrita, são vocês mesmos. Então não preciso de nada mais além de olhar para a igreja e ver assim, hoje a igreja estava, de certa forma, ali junta, ela estava ali fundamentada, ela estava unida, por mais que houvesse problemas, ali estava a igreja. Então isso era uma recomendação para ele, que podia se alegrar que de fato ele era um apóstolo, se é que podemos dizer, eficiente, porque era isso que estava em jogo lá em Corinto, o seu ministério. Paulo ele continua então defender o seu próprio ministério. Estamos aqui então no Café Teológico de hoje. Você que chegou há pouco, você pega a sua Bíblia. Nós estamos em 2 Coríntios capítulos 3. Paulo defendendo o seu ministério diante de tudo aquilo que ele também vivenciou. Nós temos vários ouvintes também em São Lourenço do Sul, aqui pela rádio, e também em Porto Alegre. Muito obrigado da sua audiência que está conosco lá nesta manhã, na capital gaúcha e também aqui em São Lourenço do Sul, pela nossa web rádio. Ok. Então, vamos também cumprimentando a Maiara Krieger Silva, está conosco, dizendo bom dia, bom sábado a todos. Muito obrigado a você também. Você não se esqueça, vai compartilhando aí, que mais pessoas possam estar junto conosco, estudando também esse texto bíblico, capítulo 3 de 2 aos Coríntios. Agora, o versículo 3, ele continua dizendo assim: sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo, entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Quando Paulo diz assim, vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo, a gente sabe que uma vez que a palavra foi pregada, anunciada lá em Corinto, que a igreja se organizou e fundou-se uma congregação em Corinto, esta igreja, ela, de fato, quem exerceu a obra de conversão, de convencimento, foi o próprio Espírito Santo de Deus, que Cristo assim nos prometeu. Por isso que ele vai dizer assim, sim, é Cristo, próprio Cristo, que entregou a nós, vocês, para que nós pudéssemos exercer um bom trabalho lá. Ela foi escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, porque foi o Espírito Santo que usou a palavra do apóstolo pregada e fez com que estes pudessem ser convencidos, pudessem vir à fé e assim se organizar como a Igreja de Jesus Cristo lá em Corinto. Por isso que ele diz, vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo, ele que assim faz. É interessante a gente sempre observar que quem convence, quem converte é o próprio Espírito Santo. Paulo vai falar em todo esse capítulo sobre a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. E é muito importante a gente olhar nesse sentido de que, por mais que Deus use os apóstolos, pastores, só que o que tem poder mesmo não é a pessoa do pastor, o líder. Quem tem poder
é Deus Espírito Santo, que usa a palavra pregada, seja através desta live, seja através deste programa, ou em qualquer outra pregação que entra em nossos corações e faz com que nós fiquemos firmes na fé, venhamos a crer, possamos também ser chamados de cristãos. Então, a carta viva que Paulo vai dizer aqui é a própria igreja, quando ela confessa em alto e bom som que ela crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por isso que ele vai dizer, não está gravado em placas, mas sim no coração de vocês. E é lá que o Espírito Santo atua, é lá que ele trabalha para convencer e converter aqueles que ele assim alcançou. Versículo 4, nós vamos lá então, dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Ou seja, ele reafirma aquilo que disse, confia em Deus por meio de Cristo, que nos levou a confiar nesse Deus. Em nós, não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. Então, se as pessoas estavam procurando em Paulo algum requisito para o chamar assim de, sim, ele é um apóstolo de Cristo, ele é alguém que tem capacidade, tem jeito de ser um apóstolo, ele vai dizer assim, nós não temos nada. Com isso ele está até mesmo de uma forma bem humilde, dizendo assim, olha, nós somos pequenos, falhos, fracos e pecadores. E aqui ele está respondendo a pergunta que foi feita lá no versículo 16, eu falei semana passada, você que me acompanha aqui no Café Teológico, quando ele assim falou lá no versículo 16. Então, quem é capaz de realizar esse trabalho? E a resposta está aqui. Somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. Então, se as pessoas chegavam a questionar o seu ministério, o seu trabalho, lá em Corinto, e até mesmo de toda a forma que ele estava fazendo e agindo, até mesmo de uma forma, às vezes, bem pontual, e até mesmo ríspida com o povo lá em Corinto, ele vai dizer assim, olha, vocês estão questionando o meu ministério? Nós, de fato, não temos muita coisa a oferecer, somos fracos e falhos, mas a nossa capacidade, a nossa suficiência vem de Deus. Ele que chama, ele que congrega, ele que ilumina, ele que chama os seus pastores, vocaciona-os, dá condição de estudar, para que também possam levar uma palavra que não é deles, mas sim é do próprio Cristo. Então, isso trazendo para o nosso contexto, é muito importante a gente lembrar do seguinte, muitas vezes a gente vê que algumas igrejas também agem como lá em Corinto agiram, quando assim eles começam a olhar a suficiência, a capacidade do pastor. A gente precisa sempre, de novo, eu sempre falo isso com colegas e eu falo isso abertamente também, dizendo assim, nós precisamos estudar cada vez mais o ministério pastoral. O que é o ministério pastoral? Porque se os pastores são chamados, a gente crê ainda no chamado divino, são chamados, vocacionados, preparados para exercer uma missão que não é deles, mas sim que é de alguém que deu a eles, que chamou, que preparou e enviou. Então, o que eles estão fazendo lá? Estão fazendo algo em nome de Deus. Por isso são chamados embaixadores. Onde a gente chega, Deus está chegando ali através de um ser humano. É importante a gente lembrar. Então, onde está a capacidade? Em Deus, não está na pessoa, não está na figura humana. Por mais que existem pessoas, por mais que vão haver dons, vão haver habilidades, em cada um que se chama pastor, enfim, ou como aqui, apóstolo Paulo. Uns têm dom na música, outros na fala, outros na oratória, enfim, né, de formas diferentes.
mas a capacidade, a suficiência vem de Deus. E ele segue dizendo isso no versículo 6, Paulo diz, é Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança que se é dada através da obra de Cristo. Nós não estamos mais presos na antiga aliança que era firmada na lei, vai falar isso mais adiante. Como diz assim, que tem como base não a lei escrita lá que foi dada a Moisés, os 10 mandamentos, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Por que ele está falando da lei? A lei lá dos 10 mandamentos, que era uma lei, que ainda ela é uma lei que sempre esteve, segundo um determinado momento, que Deus a deu escrita com o seu próprio dedo a Moisés. Essa lei, quando nós olhamos para ela, de fato nós nos tornamos incapazes, insuficientes a cumprir essa. Por isso que ele vai dizer, esta lei mata, porque ela aponta o erro, ela acusa, ela mostra que nós somos desgraçados pecadores e não tem salvação por meio dela, por isso que ela mata. Agora, ele vai dizer, esta nova aliança que nós estamos inseridos nela, por meio da fé em Cristo, esta foi dada por meio do Espírito de Deus que dá vida. Então, aquilo que se junta com aquilo que eu falei antes a você, quando nós estamos em Cristo, crendo nele, a quem nos guia não é mais a observância à lei, mas sim o Espírito de Deus que nos dá vida. Mais ou menos assim, sendo bem, talvez, até mesmo simplório, para que você entenda, uma vez que nós cremos em Jesus, quem já tocou em nós para crermos nele foi o Espírito Santo, desde o batismo e no anúncio da palavra. Esse Espírito Santo, ele nos guia agora a viver a vida de uma forma mais coerente com a vontade de Deus, e assim nós temos vida, não mais nos preocupando com a observância da lei, que aquela nós não conseguimos, mas nós recebemos ela por meio dos méritos de Cristo. Ou seja, Cristo confere a nós, porque ele sim, ele cumpriu a lei na íntegra, perfeitamente o que nós não cumprimos. Então é isso que ele vai dizer aqui para nós em outras palavras. Muito bem, estamos aqui então no Café Teológico de hoje, 9 horas e 24 minutos. Então, estamos no versículo 7 agora. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, lembrando lá quando Deus entregou a Moisés, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. Porque, se você não conhece a história, eu lembro a você, o próprio Moisés, quando esteve lá no Monte Sinai e recebeu as tábuas da lei do próprio Deus, isso está registrado, você pode conferir lá, em Êxodo, capítulo 34, 29, quando Moisés, ele estava na presença de Deus e o rosto dele brilhou porque ele ficou na presença daquele que é a luz do mundo, o próprio Deus. Moisés ficou brilhando, o brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Então, quando Moisés desce do monte, o seu rosto estava brilhando, mas com o passar do tempo isso ia desaparecendo. O que Paulo vai dizer aqui? Ele vai dizer, olha, assim como a lei, ela teve o seu tempo em que as pessoas olhavam e achavam que por meio da obediência à lei eram aceitas por Deus, mas de fato nunca foram, sempre foi a salvação por meio de crer na promessa de Deus que ele enviaria o Salvador. E ele traz até uma figura de linguagem, se é que podemos assim chamar, quando ele diz assim como o rosto de Moisés ia voltando ao normal, assim também a lei, ela foi perdendo espaço. E agora nós somos guiados por meio da obra do Espírito Santo em nós. E temos aqui também o versículo segue dizendo
o brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Isso está escrito lá em Êxodo 34, 29. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto mais ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. Então, se nós agora somos a habitação do Espírito Santo de Deus, é Ele que nos guia, não mais precisamos nos preocupar com a lei que teve o seu, vamos dizer assim, o seu papel no decorrer da existência. Agora o Espírito de Deus guia a igreja. A lei que condena as pessoas, que teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Então o que Paulo está dizendo aí? A antiga aliança, ela era firmada na lei. Todos que obedeciam à lei de Deus não é que eram salvos, mas tinham ali a marca de que eram o povo escolhido de Deus na lei, os 10 mandamentos. Cristo veio, Cristo cumpre a lei. Agora, quem tem Cristo e o seu Espírito, esse agora tem a marca da propriedade exclusiva de Deus. Então, precisamos nos preocupar com a lei? Isso é outra conversa. A gente poderia trazer aqui em outro momento, que é o terceiro uso da lei, que faz sentido ainda hoje, mas o que nos leva a crer, a também sermos chamados filhos de Deus, é aquilo que ele diz aqui: o domínio do Espírito Santo na nossa vida. E ele se inicia quando somos batizados. Somos batizados e recebemos o quê? Recebemos o Espírito Santo, que nos traz a fé, que continua conosco e vai conosco até a nossa morte. E isso é muito importante a gente observar, que quando temos o Espírito, nós temos aquele que nos é chamado também da marca de propriedade exclusiva de Deus. Muito bem, você que está conosco, que bom, continue conosco, não vá embora, é importante. Nós estamos em 2 Coríntios, capítulos 3. Abra sua Bíblia se você não abriu ainda. Café Teológico todos os sábados, ao vivo. Você pode ouvir posteriormente na nossa web rádio, domingo às 7 horas da manhã, você assiste. Você pode assistir também este programa na reprise, que é lá no canal da Pense Nisso, no YouTube e também no Instagram posteriormente. O da semana passada ainda não está lá, eu notifico aqui. Brevemente, desta manhã estará lá no YouTube e no Instagram. Então fique ligado também, você que perdeu lá, porque se você não entendeu, chegou e caiu de paraquedas aqui, nós estamos estudando versículo a versículo cada livro. Aqui estamos no 2 aos Coríntios agora. Então, você vai perceber que um capítulo ele liga ao outro, né? Quando Paulo escreveu, ele não separou em capítulos, muito menos em títulos, como a Bíblia tem hoje, né? Então, isso é um texto corrido que ele está falando de um assunto e às vezes vai emendando um assunto ao outro. Então, para que você entenda tudo, você tem que começar do início e seguir até o final. Por isso é importante você ficar aqui, senão você não entende nada. Vai ficar assim, tudo caído, jogado ao ar e você vai ficar tudo perdido aí. Então tem que ficar comigo aí, certo? Vamos seguindo então, vamos voltar aqui ao nosso texto. Temos então o versículo 9 ainda, ele vai dizer assim: a lei que condena as pessoas teve glória, ou seja, teve o seu momento. Porém, muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Mas aí você vai perguntar, mas não é Jesus que traz a salvação? Atenção, preste atenção aqui. Por que o Espírito traz a salvação? Porque quem cumpriu a obra da salvação é Jesus. Ele executou todo o plano. Nós estamos agora no período da Quaresma, onde a gente lembra e caminha com Cristo até o Calvário. Lembramos e vemos a sua morte e o seu sofrimento por nós. Então, Cristo cumpriu. Agora ele vai dizer, o Espírito traz salvação. Por quê?
porque no momento que Jesus foi ao céu, ele diz: vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade. Esse os convencerá de todo o pecado, toda a justiça e juízo. O Espírito Santo agora ele faz um trabalho fenomenal na nossa vida e na vida da igreja, na vida daqueles que não creem também. Eu sempre digo, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, mas ele não é menos importante. Ele faz o quê? Ele continua a trabalhar incansavelmente para que quando essa palavra for pregada e anunciada, esta palavra é a ação, é o meio em que ele vem no nosso coração e vai convencendo, convertendo e levando a fé e fazendo com que as pessoas sejam salvas, porque creram na obra de Cristo. Então, em outras palavras, a gente vê assim que a Trindade trabalha na unidade, trazendo sempre a salvação a todo aquele que crê. Então, esta é a magnitude da Trindade, o trabalho em conjunto para a salvação do ser humano, minha e tua. Então, vejamos, ele diz isso, pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. Por isso, no versículo 11, ele segue dizendo: de modo que se houve glória naquilo que dura, ou somente um pouco de tempo, lembrando a lei, que as pessoas tinham tanto apego a essa lei, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. Jesus preparou uma salvação que não precisa de outro, por isso que ele diz, Jesus no alto da cruz, ele vai afirmar assim: está consumado, ou seja, está pago, está completado a salvação. Ele diz então, se a salvação, essa glória que o Espírito Santo traz por meio da obra de Cristo, essa dura para sempre. A lei teve a sua finalidade, ela era um modo em que as pessoas eram vistas e eram assim consideradas povo de Deus por meio da lei. Agora, o povo de Deus é aqueles que creem em Cristo Jesus. Nós temos aqui versículo 12. E porque temos essa esperança, agimos com toda confiança. E confirmem isso. Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com o véu para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. É interessante quando Paulo ele chama a atenção de que a glória que ele recebeu lá do próprio Deus, que entregou a lei a ele, lá no Antigo Testamento, ele agora também resplandecia essa glória de Deus quando desceu. Só que você pode conferir isso novamente em Êxodo 34, 33, quando diz assim que o rosto de Moisés, com o passar do tempo, ele voltou ao normal, ele deixou de ter a glória que ele recebeu lá de Deus. E Moisés fazia o que? Ele cobria o rosto com o véu para que os israelitas não vissem que estava desaparecendo. E Paulo segue nessa ideia dizendo assim, mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da Antiga Aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Então, o apego à Antiga Aliança, o apego à Antiga Lei, que já não mais faz com que nós sejamos povo de Deus. O povo de Deus agora é aquele que está em Cristo. Se você se apega à antiga lei ainda, você ainda não consegue compreender aquilo que o Espírito de Deus faz na vida daqueles que são levados a crer. Então é importante você também sempre ter isso muito claro em sua mente, para que o seguinte, quando nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura, até me lembrei agora que se você vai frequentar um culto esse final de semana, você vai perceber que Paulo, mesmo que escreveu isso aqui, ele vai dizer lá na carta aos Filipenses que ele jogou tudo fora, considerou tudo como se fosse lixo. Por que isso? Porque ele era apegado a alguém que estava na
a observância da antiga aliança, que era por meio da lei, dos 10 mandamentos. Mas quando ele conheceu a Cristo, ele precisou abandonar e jogar fora aquilo porque já não tem mais valor. É isso que ele está falando aqui. Olha só, como Moisés ele se cobria o rosto e estava com o tempo desaparecendo a glória que ele recebeu de Deus, assim também com o tempo a observância àquela antiga lei para ser aceito por Deus, ela perdeu o seu valor. Agora está em Cristo aquilo que Deus quer e precisa para que as pessoas possam ser aceitas pelo próprio Deus. Por isso que ele encerra no versículo 14, dizendo: e esse véu só é tirado quando a pessoa se une a Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. O apego à lei faz você não entender a obra de Cristo. Mas o véu pode ser tirado, como diz as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí há liberdade. Olha que é um texto, bom, vamos dizer assim, é um texto pesado, porque é um texto teológico. Você tem que ter todo um conhecimento por trás para entender o que Paulo aqui está dizendo. Ele vai trazer sempre essa figura de antiga aliança e nova aliança. O povo que se apega à antiga aliança, que é firmado na lei, esse não tem a capacidade de compreender que existe uma nova aliança que é dada por meio do sacrifício de Cristo, que todos aqueles que nele creem têm em Cristo a salvação. E ele vai dizer aqui também a liberdade. Liberdade do quê? Não é para agir e fazer qualquer coisa, mas liberdade da própria lei, que condena e mata, que aponta o nosso pecado, que acusa que nós somos transgressores e não tem salvação por meio dela. Então ele vai dizer, agora quando nós temos o Espírito nos capacita a voltar sempre a Deus, em arrependimento e fé, pedir perdão e seguir a vida em paz, sem se preocupar mais com a mera obediência à lei. É isso que ele vai dizer. E onde o Espírito do Senhor está presente, e ele está no seu coração, ali ou aí existe liberdade. E o versículo 18, portanto, todos nós com o rosto descoberto, não precisamos mais cobrir o rosto, como fez Moisés, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante, vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é Espírito. E que glória é essa? Você talvez esteja se perguntando. É você ser semelhante a Cristo nas suas atitudes, no seu dia a dia. Sermos também misericordiosos, compassivos, honestos, tendo domínio próprio. São qualidades que refletem que nós somos de Jesus. Então essa é a glória que resplandece em nós porque nós somos de Cristo. É isso que ele vai dizer então. Não precisamos mais ficar apegados à lei, mas sim quando nós temos Cristo e nós nos tornamos parecidos com Ele, porque há uma união entre a criatura e o seu Criador, entre a criatura e o Salvador, que é Jesus Cristo. Então, isso nós temos para hoje. Veja bem, você que me ouviu e ficou comigo até agora, muito importante você ter ficado aí. Eu agradeço muito, porque a gente sabe que, como a gente tem observado, uns entram, saem e assim vai acontecendo, né? Infelizmente, você perde muita coisa quando você fica para lá e para cá. Importante estudar a palavra de Deus, por isso que chama café telógico. Tem que sentar, tomar um cafezinho e ouvir a palavra de Deus e acompanhar com a sua palavra, com a palavra de Deus aberta, a Bíblia aberta em suas mãos. Porque ainda mais esse texto, que é um texto pesado, é um texto que nos faz, vamos dizer assim, refletir, que nos faz até mesmo ir a fundo naquilo que, podemos dizer assim, a teologia traz em si, que também
o plano da salvação, a nova aliança que Paulo aqui disse nesse muito conteúdo. Muito bem, se você ficou com alguma dúvida, eu digo assim, até deixe nos comentários, é importante também, você que nos ouve pela nossa web rádio aí, deixe lá no WhatsApp, é o 53999014822. O que nós aprendemos aqui, de uma forma bem resumida assim? Primeiramente, Paulo precisou defender seu ministério, pois ele não estava sendo bem aceito lá em Corinto devido àquilo que ele tinha escrito anteriormente, na primeira e segunda carta, que a segunda que temos agora já seria a terceira, ele vem para defender. Então, ele diz aquilo, nós não precisamos de recomendação de ninguém, porque o próprio trabalho que nós fizemos, vocês, é uma carta viva que nos recomenda a seguirmos o trabalho. E ele conclui, ele não é ninguém e nada mais do que aquilo que Deus fez por meio do seu Espírito na vida dele. Por isso que ele vai dizer, a nossa suficiência ou capacidade vem de Deus. Então não vem dele mesmo, isso vem de Deus. E aí ele vai chamar a atenção com respeito também àquilo que, de certa forma, a igreja também em Corinto se apegava muito à lei, à antiga lei. E ele vai dizer que ela teve a sua finalidade na primeira aliança, quando Deus se entregou a Moisés, e esses que seguiam aquela lei, eles eram chamados povo de Deus. No entanto, não é que eram salvos por meio da obediência, porque a salvação sempre se deu por meio de crer na obra de Cristo. E agora nós, Igreja do Novo Testamento, estamos na nova aliança, que não é mais pautada na lei, mas sim no Espírito de Deus que traz vida e salvação. Esse Espírito é a terceira pessoa da Trindade que vem para convencer a cada um de nós daquilo que somos e apontar para Cristo, que somente nele temos salvação. Assim sendo, seguimos, Paulo vai dizer então, esta vida que temos agora em Cristo, ela nos faz sermos um povo diferente, um povo que não mais se preocupa com a lei, porque em Cristo a lei está cumprida, e Deus se agrada por meio do sacrifício de Cristo, não nosso. E por isso podemos vir bem felizes e livres. Livres para servir, livres para refletir aquilo que Jesus tem. Podemos refletir isso também na vida daqueles que nos cercam. E assim seremos também sal e luz aonde Deus nos colocar. Assim também estaremos refletindo a glória que vem do Senhor através das nossas obras, através das nossas atitudes de amor, de caridade, de compaixão, de misericórdia e por aí vai. Então, espero que você tenha compreendido isso, guarde no seu coração tudo aquilo que nós aqui estudamos e nós, se Deus quiser, no próximo final de semana estaremos de volta, seguindo para o capítulo 4. Se você entendeu, gostou, compartilhe, muito importante. A palavra de Deus, nós temos que semear ela e Deus nos dá a grande oportunidade de estarmos aqui estudando ela de uma forma online, tantas pessoas que poderão ser alcançadas. E isso é muito importante que você também faça isso, compartilhe. É apenas um clique. Eu tomo um café agora para que você faça isso nesse exato momento. Encerrando, digo o seguinte. Continue conosco, a programação musical da Pense Nisso, ela segue. O Sabadão da Pense Nisso tem muita coisa boa, boa música, sempre para você. Baixe o aplicativo e tem em seu celular, você pode ouvir no celular, você pode conectar via Bluetooth no seu aparelho de som, na sua TV, enfim. Fica conosco. Hoje à tarde, às 18h06, tem um programa bem bacana do Arno Stura, um programa bem dinâmico, ao mesmo tempo na língua pomerana. Você que entende, fica aí também o incentivo para que você também acompanhe às 18h06. Lembrando, ao meio-dia tem mensagem de esperança, às 13h05 com Jesus, às 18h tem o tempo de refletir e por aí vai. Lembrando, amanhã tem a reprise, 7h da manhã do Café Teológico, às 10h da manhã tem o programa Hora Luterana, trazendo
trazendo também sempre um estudo bem interessante, produzido pelas congregações da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a nível nacional, e também, ainda domingo à tarde, tem o Inário Luterano Instrumental, muito bom para você ouvir também. Domingo à noite, 19 horas, tem o programa O Assunto É, com o pastor Arthur Charzuk. E também, encerrando o domingão, temos, então, às 21 horas, domingo à noite, o programa Adoração e Louvor, pelo pastor Alejandro Bulhon, trazendo para você o assunto de amanhã é quem é o dono da vinha. Fique ligado, aproveite, conheça, cresça no conhecimento da palavra de Deus. Ficamos por aqui, Deus abençoe a você, fiquem na paz, até o nosso próximo encontro, Deus abençoe, tchau, tchau.